pessoas costumam me falar, perguntam para mim, Kennedy, lá é muito quente em Angola? Eu falo sim. Eu falo, mas você já está acostumado, né? Eu falo, aqui é muito frio? Eles falam sim. Mas vocês já estão acostumados, né? Então a lógica pode também se aplicar. Meus irmãos, estamos no mês comemorado, né? Como celebrado como sendo o mês da família, mês de maio. E assim como tivemos há pouquinho devocional sobre um salmo da família, assim nós também vamos seguir, né, na sequência com o nosso estudo para um assunto dedicado também nesse tópico da família, dado a questão do mês da família. Então, nós não vamos ter a continuidade do estudo em... Qual estudo que a gente tem até mesmo? Comigo? Dou-lhe umas, dou-lhe duas. Ixi, os irmãos nem se lembram. Como dizem os brasileiros, nem lembro o que eu comi hoje de manhã, né? É credo dos apóstolos, credo apostólico, tá? Então a gente está a estudar credo apostólico comigo. Com outros irmãos, outros tópicos também. Mas hoje, por causa tendo em vista a questão do mês da família, então em conversação com o pastor, a gente então resolveu trazer um estudo dedicado a esse ponto. E o nosso tema é este, já está projetado, culto em família, uma bênção à sua espera. Então, o nosso tema é esse aqui. Quando se diz sobre culto em família, o que te vem em mente? Você já ouviu falar sobre isso? Culto familiar? Culto no lar? Já? O que é isso? O que te vem em mente? Ok. Reunir os filhos na família e fazer uma devocional juntos. Minha irmã, tu vais a dizer? Ok. Estudar um livro da Bíblia com a família. Mas... Ok. Interessante. Mais alguém? Eu fiquei feliz com a resposta dos irmãos, porque eu quando falo desse assunto, eu gosto sempre de começar com essa pergunta. O que os irmãos entendem sobre o culto familiar, sobre o culto no lar? Porque geralmente a gente confunde o culto familiar, ou geralmente o que a gente chama de culto familiar é aquele, sabe, os pequenos grupos da igreja. Determinadas pessoas moram numa determinada região, e aí então na semana vão ter o culto, e isso é chamado de quê? De culto familiar ou culto no lar. Tem a sua importância, a igreja se reunir na casa de determinado irmão, tem a sua importância, mas o culto familiar propriamente dito é esse que a gente vai aqui apresentar, tá? Tem a importância da igreja se reunir nas casas, como vemos na Bíblia, né? De casa em casa se reuniam, mas tem um elemento essencial, né, também que precisa ser trabalhado, que é o cultos no lares, que é nada mais, nada menos do que aquilo que os irmãos já apresentaram, né, que é reunir a família para adorar junto, né, da família, adorar ao Senhor junto à família. Vamos abrir Josué 24, versículo 15. Josué 24, 15. Em Josué 24, 15, um texto muito conhecido, né? Um texto muito conhecido. Vai dizer o seguinte: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, aqui há uma distinção que se apresenta. Geralmente a gente decorou esse versículo, mas somente naquela parte, né?
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas essa declaração está em contraste com aquilo que é apresentado. Então aqui é uma tomada de decisão. O povo de Israel foi convocado por Josué para então renovarem a aliança. E Josué falou o seguinte: vocês precisam tomar uma decisão. Se vocês vão servir os deuses da além do Eufrates, seja do Egito ou outros lá, né, da Mesopotâmia que os seus pais adoraram, ou então os deuses de lá, dos amorreus, né, os deuses de lá da terra de Canaã, de alguns povos próximos lá da terra de Canaã, né, de alguns povos lá, ou se vocês vão adorar o Senhor, Yahvé, o Jeová, o Deus que apareceu para nós. E ele vai aqui, depois então, apresentar essa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, implica? O que implica dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? E a família, boa, bem colocado. Casa, geralmente nas escrituras, é sinônimo de família, tá? Eu e a minha casa. Então, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas agora, o que quer dizer eu e a minha família serviremos ao Senhor? Ok. Mas de ver, não entendi, qual o verbo que o irmão usou, de ver? Ok, muito bom. Estamos a juntar o bloco. A irmã falou instrução, o irmão falou, estou sempre a esquecer o verbo que o irmão usou. Seguir, né? Seguir os preceitos do Senhor. Então, os dois estão combinados, instrução e seguir, ou obediência, né? Seguir, que é obediência à instrução e coisa. Mas, essa fila ainda não ouvi nada. Vamos lá, vamos tirar o frio. E aí, muito frio? Muito frio, né? Meus amigos, e aí? Tá bom, depois vamos falar. Então, servir ao Senhor implica isso, implica instrução, implica obediência, implica adoração conjunta na família, ou da família. E veja que o termo servir é um termo que nas escrituras tem uma amplitude vasta e às vezes significa adorar. Adorar é a mesma palavra que também se é usada no Novo Testamento, a palavra grega latreia, que é adorar, adoração ao Senhor, cultuar ao Senhor. Então aqui tem essa gama também de significado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A instrução, a obediência, a adoração, o culto ao Senhor. Culto ao Senhor. O culto em família é uma prática cristã histórica. Isso que a gente vai falar aqui é uma prática cristã histórica. Desde o início, desde os tempos lá do Antigo Testamento, tem essa ideia de culto ao Senhor, de reunir a família para ensinar a palavra de Deus. Vemos isso, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6. Então, vemos, né, dos tempos mais antigos, as pessoas, os servos de Deus, o povo de Deus, reunirem a família para cultuarem ao Senhor na família, ou entre a família. Então, é uma prática cristã que muito antiga. No entanto, o culto em família é uma prática cristã esquecida nos nossos dias. Concordam comigo? Embora seja uma prática cristã histórica, nos nossos dias ela meio que é esquecida. A gente fala de todo tipo de culto. Tem todo tipo de atividade eclesiástica ou atividade da igreja. Mas pouco se fala sobre o culto familiar. Pouco se fala ou poucas pessoas realizam culto familiar. Não vou me atrever a pedir para os irmãos, quem realiza culto familiar, colocar a mão assim no ar, para não poder dar, ou podemos fazer isso. Os irmãos não se importam a gente fazer isso, tranquilo? Vamos lá, quem realiza o culto familiar em sua casa? Viu? Somos 5. 6.
ser o seu marido. Então, 6. Então para ver, né? Num número grande, 6 pessoas realizam culto familiar. Então, para ver de como essa é uma prática negligenciada nos nossos dias. E a gente não precisa resgatar isso aqui. Então, alguma fundamentação bíblica. Primeiro, vemos aqui a questão de que nós somos chamados a adorar. Deus nos convoca a adorar. O Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta e sua primeira resposta, o que é que ele diz? Que a gente conhece muito bem. O que é que ele fala? Qual a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster? Qual o fim principal do homem? E a resposta é que? Glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. Glorificar é sinônimo de adorar, de cultuar, de servir ao Senhor e gozá-lo para sempre. Então esse é o fim principal do homem. Agora, a família também é homem, não é homem a família? Logo a família está dentro desse fim. Então a família também, né, é chamada a adorar ao Senhor. Então nós somos chamados a adorar ao Senhor. Ali tem os textos que a confissão vai apresentar. Ok, quando falamos de culto ao Senhor, ou quando falamos de adoração ao Senhor, há esferas de adoração. Todas elas são importantes e cada um deles tem o seu devido momento, tá? Nenhuma suplanta a outra, mas cada uma delas tem o seu devido momento. Então, em primeiro lugar, temos aquilo que chamamos de adoração coletiva. A adoração coletiva é o que a gente chama de adoração pública. O que a gente chama de culto. Quando a gente fala de culto na igreja, geralmente falamos de culto como sendo o quê? Domingo. Quando a gente vem na igreja, tá? Esse aqui é o culto. Mas o culto não é só o culto público. Há esferas de culto, há esferas de adoração. Então tem a adoração coletiva, tem a adoração pública no domingo, quando a gente se reúne para adorar ao Senhor, ou qualquer outro dia de programação na igreja, que a gente se reúne na igreja ou fora da igreja, que a gente se reúne como igreja para adorar ao Senhor. Isso é adoração coletiva, isso é adoração pública da igreja do Senhor. É de extrema importância, a gente precisa cultuar ao Senhor nisso, somos chamados para isso. Mas também tem a adoração, na verdade eu comecei com a coletiva. Tem a adoração particular. A adoração particular é aquele momento de você e Deus. Você e Deus, que a gente muitas vezes chama de momento devocional, hora silenciosa, momento de comunhão pessoal com o Senhor. É quando você abre a Bíblia, faça a oração, lê aqueles 3 momentos de devocional, de leitura da Bíblia, aqueles momentos, né, bom, preciosos, que você e Deus estão lá lendo a Bíblia, buscando entender, buscando aplicar aquilo para a tua vida. Então esse é culto particular, esse é adoração particular. Mas, além disso, há adoração também em família. É quando nós reunimos a família para cultuar ao Senhor como família. Para cultuar ao Senhor como família. Veja que todas elas são importantes, todas elas têm a sua importância, nenhuma delas suplanta a outra. Não é que porque eu já tenho adoração particular, não preciso vir para a adoração coletiva. Não, você precisa. E não é porque você já tem adoração coletiva, você não precisa realizar a adoração em família. Não, você precisa. Então, são esferas de adoração, esferas de culto ao Senhor, e todas elas são de tamanha importância. Quem realiza a adoração em família, não significa que já não vai ter mais momento pessoal dele com Deus, aquele momento de devocional, de ler a Bíblia, de orar. Então, essas coisas precisam ser mantidas, cada uma em sua determinada esfera. Até aqui, ok? Ça va bien? Bem? Tá. Então, vamos lá avançar. Então, o nosso foco da nossa aula é qual esfera de adoração? Não entendi? Em família. Então, é isso que a gente vai aqui hoje. Adoração particular e adoração coletivas são outro tópico, mas o nosso tópico de hoje é adoração em família, é nisso que a gente vai se ocupar. O culto em família é a esfera da adoração que reúne quem vive sobre o mesmo teto em tempo de adoração conjunta. Isso aqui é uma definição que os irmãos já aqui apresentaram. Isso é que a gente chama de culto em família, que é então aquele momento em que você vai reunir
aqueles que vivem debaixo do mesmo teto, que vivem sobre o seu teto, na sua casa, então vão adorar ao Senhor de maneira conjunta. No dia de semanas, cada um adora ao Senhor em casa de maneira particular, não é isso? Pega a Bíblia, faz oração, lê a Bíblia, esse é o culto particular. No domingo, todos nós como família viemos para a igreja e cultuamos coletivamente. Mas também, na semana, há aquele momento que a gente reúne a nossa família para cultuar ao Senhor. E aí é o culto em família. Aí nós estamos a expressar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o momento que a gente vai cultuar ao Senhor, vai ouvir a palavra do Senhor, vai orar ao Senhor, vai cantar ao Senhor, como família. Como família. Então, esse é um ponto importante. O lar cristão é mais do que 2 ou 3 pessoas residentes na mesma casa. Precisamos entender isso, meus queridos irmãos. O lar cristão não é apenas 2 ou 3 pessoas que vivem na mesma casa e que vêm no domingo para a igreja. Não é isso. O lar cristão é mais do que isso. Não é apenas pessoas que compartilham, porque se é compartilhar a casa, todo mundo compartilha a casa, não é isso? Existe uma família que não compartilha a casa? Todo mundo compartilha a casa. O lar cristão vai além disto. O que é que tem então? Esse puritano ali, William, ele vai dizer o seguinte: um pai que não lidera a sua família por meio do culto doméstico, mantém um lar de amigos, um seminário para o diabo, um berçário do inferno e um reino de morte. Eu gosto muito dessa citação desse puritano William, e ele coloca aqui situação importante. Veja ler de novo o que ele vai dizer. Um pai que não lidera a sua família por meio... Deixa eu colocar aqui na horizontal que é melhor. Ok. Um pai que não lidera a sua família por meio do culto doméstico mantém um lar de amigos, um seminário para o diabo, um berçário do inferno e um reino de morte. Porque se na tua casa não tem um culto familiar, vocês são um lar de amigos. São amigos que estão ali. O que diferencia de você como os outros? A tua família e outras famílias que não são cristãs. Que não são cristãos. Né? Veja, se não é o Senhor quem reina na tua casa, então na tua casa quem reina? Josué disse: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, ou ao Senhor, Yahvé. Então quem é o Senhor da vossa casa? Responda no seu próprio coração o que distingue o teu lar como um lar cristão. É porque tem várias Bíblias espalhadas pela casa toda? É porque tem inário espalhado pela casa toda? É porque naquele momento de fazer a faxina em casa, você coloca os louvores, o inário lá a tocar? É por isso? É porque no dia de semana você coloca lá, abre o YouTube, veja o canal da igreja do Marilene e aí revê as pregações que são pregadas aqui no domingo? Outros pregadores, Nando Dias Lopes, Augusto Nicodemos. Isso é que caracteriza teu lar como sendo um lar cristão? Essas coisas são importantes, é verdade, mas não são suficientes. Nosso lar precisa ser um lar, a nossa casa precisa ser uma pequena igreja. Isso os puritanos falavam bastante. Cada família precisa ser uma pequena igreja. Cada família precisa ser uma pequena igreja. Um lar cristão procura centralizar-se em torno de Cristo. O lar cristão procura centralizar-se em torno de Cristo. Não é apenas orar no momento antes da refeição, agradecer pela comida. Não é apenas antes de dormir orar, agradecendo pelo dia, ao acordar, agradecendo por o Senhor sustentar durante a noite. Na verdade, até aqueles que não são cristãos fazem isso. Eles agradecem pela noite, pelo dia, agradecem pela comida. Até eles fazem isso. Veja, Cristo precisa ser o centro da nossa casa, do nosso lar. E para isso, ou como consequência disso, a adoração precisa encher, né, aquilo que é o nosso lar.
A adoração em família precisa emanar, precisa ser um aroma que emana dos nossos lares. Então, o nosso lar precisa ser caracterizado como um lar que adora, ao Senhor. Como um lar que adora ao Senhor. Vamos ver alguns textos mais. Ok. Vamos ver alguns textos mais. Vamos lá ver Gênesis 18. Gênesis 18, 19. Gênesis 18, 19 diz o seguinte: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Arão o que tem falado a seu respeito. Vamos abrir o outro texto, Deuteronômio. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos na leitura. Deuteronômio 6, 6 a 7. Sim, 6, versos 6 e 7. Ok. O outro texto, Josué, nós já vimos. Vamos lá agora no Novo Testamento. Efésios 6, 4. Ok. O que todos esses textos têm em comum? Ensinar os filhos. A questão da palavra de Deus reinar na tua casa. E como é que a palavra de Deus vai reinar em nossa casa? O meu propício para isso é o quê? É o culto em família. É no culto em família que então a palavra de Deus vai reinar no nosso lar. Agora então quero ver com vocês a importância. Vimos aqui fundamento bíblico, ou seja, diante da Bíblia vimos que a Bíblia nos convoca a adorar o Senhor em família. Até aqui está ok, não é isso? Já mostramos aqui que a Bíblia nos convoca a adorar a Deus em família. Agora então, qual é a importância? Se a gente fazer isso, qual é a importância de a gente fazer isso? Tudo bem, a Bíblia manda. Primeiro é que precisamos fazer, porque só o fato da Bíblia dizer que precisamos fazer, já deveríamos fazer, não é isso? Mas então gostaria de adicionar aqui algumas importâncias, né, aspectos práticos, né, motivações, razões práticas do porquê realizar o culto familiar. Então vamos ver aqui algumas importâncias. Vamos lá. Primeiro, o culto familiar centra o lar. O culto familiar centra o lar. O culto no lar nos fornece um lembrete contínuo de que somos adoradores de Cristo. Veja, nós precisamos ser lembrados sempre disso. A família cristã precisa ser lembrada sempre disso. Nós somos adoradores de Cristo. Nós não estamos aqui meramente por acaso ou andando à deriva. Quem nós somos como família? Somos adoradores de Cristo. Uma maneira de lembrar sempre isso é por meio do culto em família. Ele conta com, somado a isso, né, o culto familiar conta com o benefício adicional de moldar o lar em torno dessa adoração. Então, o lar também vai ser moldado em torno da adoração. À medida que a gente cultua como família, em família, então nós seremos moldados como família. Seremos sempre lembrados disso. Várias vezes aqui na igreja, eu já falei, o pastor já falou, de como a família não é um fim em si mesma. O casamento não é um fim em si mesmo. Se você apenas casou para ser feliz, você está errado. Se você apenas casou para ter filho, você está errado. Se você apenas casou para ter companhia, você está errado. Essas coisas são importantes, mas não é o alvo principal do casamento. O casamento, o que é que faz? Vamos lá ver se os irmãos têm
aprendido mesmo aqui? Quer dizer, tem aprendido, né? Vamos lá. O que o casamento faz? Aponta para quê? Aponta para Cristo. A relação de Cristo e a igreja. A família aponta para isso. Então, a família, nós como sendo um culto familiar, vai fazer então com que nós nos lembremos continuamente quem nós somos. A nossa família, ela espelha aquilo que é a família de Deus. Aquilo que é a relação entre Cristo e a sua igreja. Até aqui. Tudo bem? Alguma contribuição? Vamos lá, tudo bem? Alguma contribuição? Os irmãos estão muito caladinhos, né? É o frio. Vocês já estão acostumados, vocês são presbiterianos, hein? Vamos lá, a segunda razão prática para o culto familiar. Estimula nossos filhos em Cristo. O culto doméstico estimula nossos filhos para as coisas de Cristo, Eles perceberão que a adoração não é algo que apenas fazemos nos domingos na igreja. Trata-se de algo que está no âmago do nosso ser e consiste no mais importante de tudo que fazemos. Veja, os nossos filhos precisam ser estimulados nas coisas de Deus, nas coisas do reino dos céus, nas coisas de Cristo. E no culto familiar, eles vão aprender de que esse culto de que a nossa relação com Deus não é uma coisa apenas de domingo. É uma coisa da vida. Nós não somos cristãos de domingo, nós somos cristãos de vida. Não há um momento que eu deixo de ser cristão. Nem no trabalho, nem na escola e nem em casa. Então, o culto cristão ou o culto em família vai estimular nossos filhos em Cristo. A outra questão, veja que isso também é uma parte interessante. Às vezes nós vemos pessoas, pais se queixando de que os filhos cresceram na igreja e depois chegaram na adolescência, na juventude e se afastaram do Senhor. E aí ele se pergunta, mas eu fiz tudo direitinho, eu levava sempre para a escola dominical. Mas na escola dominical é apenas uma vez. Enquanto que ele semanalmente é bombardeado com vários ensinos e ideologia na escola e no mundo afora. Veja, o culto familiar também é um dos momentos propícios para você instruir, reforçar o ensino do Senhor para os teus filhos. E, meus irmãos, uma coisa que precisamos entender é, nos nossos tempos, nós temos terceirizado a educação dos nossos filhos. É só você ver. O que é que a gente faz? Coloca ele para a escola e é responsabilidade dos professores ensinarem ele tudo. A gente não checa o que é que ele está a aprender, se ele está conseguindo absorver o ensino e tudo. A gente não checa essas questões. A gente leva para a escola e é da responsabilidade do professor ou da professora. De tal maneira, se ele vier a reprovar, a culpa é de quem? Da professora, porque ela não sabe ensinar, não é isso? E nunca nossa. É terceirização. Por outro lado, vemos também nós entregamos nossos filhos para o governo cuidar. Nós dizemos que o governo é quem deve orientar a educação dos nossos filhos. Entregamos a educação dos nossos filhos, inclusive, para os professores de escola dominical. No que diz respeito à questão religiosa, os professores da escola dominical, eles é que vão ensinar os nossos filhos. Eles é que foram escolhidos pelo pastor para ensinar, então eles é que vão ensinar. Sendo que essas coisas são importantes, mas eles não são responsáveis pela educação do teu filho. O responsável pela educação do teu filho é você. Eles são instrumentos, são intermediários ou são auxiliares, mas o responsável final é você. Quem vai prestar conta diante de Deus é você. E o culto familiar, então, é um momento propício para isso, para você reforçar, para você ensinar os teus filhos no caminho do Senhor. Alguém pediu palavra? Não, né? Tá. O outro lado, o culto familiar, ele estimula o caráter cristão. É por meio do culto familiar que nós vamos ter, então, que o caráter cristão vai ser estimulado.
O culto em família serve como lembrete diário de que precisamos nos enxergar em relação a Cristo em casa da mesma forma que fora dele. Vocês já observaram que é em casa onde as nossas armaduras, onde nós nos desfazemos das nossas armaduras? Já perceberam isso? No trabalho a gente fica comportadinho, ficando sempre atento para não sair dos limites e coisas assim. Na igreja a gente é comportadinho, mas em casa a gente tira a nossa armadura, nós somos o que somos. Sim, meu irmão. É, exatamente. É, exatamente. E olha como em casa é o ambiente mais, digamos assim, mais sincero de viver a vida cristã. É o ambiente mais sincero. Porque a sua esposa conhece você. O seu esposo conhece você, os filhos conhecem você. Então é lá onde o nosso caráter cristão vai ser moldado. Aqui eu posso fingir ser um cristão piedoso. Aqui eu posso fingir ser um homem de oração. Chegou aqui, é oração, papapá, como dizem os pentecostais, é reteté. Né? É o cara que ora muito. E em casa? E em casa? Aqui eu posso ser cordial, ser aquela pessoa que lida muito bem com todo mundo, sauda todo mundo, simpático. Mas em família? Será que eu sou aquele pai que, quando senta no sofá, os filhos se aproximam? Ou aquele pai que, quando senta no sofá, os filhos correm para o quarto? Então, o culto familiar vai estimular esse caráter cristão, porque não tem como você ser um áspero e, ao mesmo tempo, estar lá no culto familiar. Dirigir o culto familiar. Você ser um pai, né, por exemplo, que você maltratou, você trata mal a tua esposa e depois vai dirigir o culto familiar. Não tem como. Você tem que ser, como diz em Angola, ser o cara de pau mesmo para isso. Como é que se fala aqui? Cara de pau, né? Tem que ser cara de pau para isso. Você bateu em tua esposa e minutos depois, vamos reunir aqui para cultuar ao Senhor. Tem que ser um cara de pau, né? Para poder fazer essa coisa. Hipocrisia, né? O outro lado, o culto em família estimula a paz no lar. Veja, a paz também, o lar não é necessariamente um lugar tranquilo. Há várias coisas por lá. Há vários problemas que acontecem no lar, desentendimento, discussões, mágoas, ressentimentos, dificuldade de perdoar. Isso acontece. Acontece no lar de todo mundo. Aqui não tem um só lar que não aconteça essa questão. Veja, o culto no lar, ele ajuda a família a confrontar o próprio pecado e seus efeitos sobre os seus membros. Veja, é por meio do culto que a gente vai ser moldado. É por meio do culto que a gente vai ter um ambiente de paz no lar, a saber que devemos nos perdoar, não devemos dormir, né, e descansar sem perdoar, com mágoa no coração. Veja, é por meio do culto no lar, onde vamos ter esse ambiente de paz no nosso lar. O seu lar está em guerra várias vezes, é discussão acima de discussão. Implementa o culto familiar. Implementa. E vai ajudar bastante. Por outro lado, o culto no lar mantém a família unida. Nós vivemos num tempo de correria, né? É correria dali, é correria de lá, é correria dali, é correria de lá, onde inclusive já nem temos nem tempo para, como família, sentar à mesa para ter a refeição como família. Tem casas que já nem tem nem tempo para isso. Cada um tem a sua agenda, então cada um come no seu horário e aí vai. Pelo menos eu acho que a refeição, pelo menos, deverá ser em família, né?
Pelo menos pode abrir mão de tudo, mas a refeição reúne lá em família, naqueles horários que todos estão em casa, né? Em família. Mas veja, o culto no lar também é uma oportunidade para poder reunir a família, para poder manter a família unida. É aquele momento onde nós vamos parar com todas as nossas correrias, vamos nos reunir como família e poder então ter esse momento como família. Isso é importante. Meus irmãos, nos nossos dias isso falta bastante. Há famílias que não se vejam, moram debaixo do mesmo teto, mas não se vejam. Há famílias que nunca estão sentados, nunca. Cada um está nos seus afazeres e tudo. Mesmo quando todos estão dentro de casa, mas cada um está nos seus afazeres. Os filhos estão lá no quarto, sei lá, fazendo o quê. O esposo está lá, ou cuidando do carro, ou cuidando sei lá de quê. A esposa está lá na cozinha e coisas assim. E nunca estão assim, estão debaixo do mesmo teto, mas nunca tem esse momento de comunhão. Então o culto lá tem também essa ideia essa ajuda de manter a família unida. Sim. Exato. Ok. Sim, sim. Exato. Exato, meu irmão, exato. E a gente vai chegar também de falar desse ponto, mas boa contribuição. A outra questão é que o culto no lar, ele proporciona conhecimento compartilhado. Veja, você já parou para pensar que na tua família, cada um, você já parou para se perguntar, será que todos nós aqui temos o mesmo conhecimento bíblico no lar? Todos nós na família, será que temos a mesma cosmovisão? Temos a mesma opinião no que diz respeito às escrituras? Veja, há uma família, é complicado quando uma família, acredita que o batismo, a criança deve ser batizada e o outro fala, não é batizado. Um acredita que devemos cultuar sempre, o outro diz que não. Um acredita que a família deve ser assim, o outro, não, a família deve ser desse jeito. Um acredita que deve ser de uma forma, outro deve ser... toda essa confusão de conhecimento, em parte é por falta de culto no lar. Veja, vamos lá ver, as crianças. De manhã, a escola dominical. Os adultos estão aqui, as crianças estão aonde? Olha lá. O que nós estamos a aprender aqui, eles lá estão a aprender? Não. O que eles estão a aprender lá, nós aqui estamos a aprender? Não. Não estou a querer dizer que é errado essa separação. Não. É ambiente, chama-se escola bíblica dominical. Então, tem classes. Então, tá bom para cada faixa etária. Mas no culto familiar é um ambiente onde nós vamos aprender todos. Então, o conhecimento vai ser compartilhado. Às vezes, a nossa visão do mundo, a nossa cosmovisão é diferente na família, porque nós não temos culto familiar, nós não aprendemos da mesma fonte. Então, o culto familiar vai nos proporcionar isso. Por outra, prepara nossos filhos para o culto coletivo. Essa é uma coisa legal. Veja, às vezes, quando nós vemos crianças não se comportando no culto, e aí vai, crianças que não ficam quietas. Irmãos, há exceções, tá? Não estou a falar das exceções, estou a dizer dos casos mesmo que não são as exceções. Onde, veja, crianças não conseguem ficar quietas, não conseguem ficar lá, prestar atenção. No momento da pregação, a criança está no celular e tudo. No momento de louvor, a criança não está a cantar e tudo. Veja,
essa questão, às vezes a gente tende a culpar a criança, mas não é a criança em si. É que a criança não aprendeu a cultuar. Não aprendeu a cultuar. Uma das formas de ensinar os nossos filhos a cultuar é onde? Em casa. Não poucas vezes nós vemos, né, a família ali, o filho não fica quieto na hora da pregação, está lá e tudo, está no celular jogando. Aí o pai ou a mãe, presta atenção, querendo ensinar a criança a cultuar naquele momento. Mas naquele momento não é para ensinar a cultuar. Ensinar a cultuar é lá. É tipo, por exemplo, quando você em casa não ensinou os bons moldes na criança, não espera que fora ele vai ter os bons moldes. Tem os pais que querem ensinar a criança, foi visitar uma família e quer ensinar a comer com garfo e faca lá, na visita. É em casa. É em casa que você tem que ensinar como se pega o garfo, como se pega a faca. Né? Essas todas as regras são em casa. Então, ensinamos, o culto familiar também tem essa importância, né, de ensinar os nossos filhos a cultuar. Ensinar os nossos filhos a cultuar, a respeitarem cada momento, momento de oração, momento de ouvir a palavra, momento de cantar, a ensinar os nossos filhos a orarem. Então é um culto familiar. Veja, aqui no culto, na igreja, temos tido momentos onde pedimos crianças para orar, em pleno culto. E graças a Deus as nossas crianças têm orado muito bem. E às vezes pode calhar um momento que o teu filho vai ser chamado para orar, ele vai ficar acanhado. Não porque não saiba orar, é porque não aprendeu a orar em público, mas no culto, se você ensinar isso no culto em casa, ele então vai ter essa habilidade. Por outra, reforça a liderança espiritual. Culto no lar, tendo o homem lá como sendo o líder, o pastor do lar, aquele que vai conduzir a igreja na adoração ao Senhor, então vai reforçar essa liderança espiritual do homem sobre a família. É claro que há aqueles casos onde, por exemplo, o cônjuge, a mulher é cristã e o marido não é cristão. Nesses casos, a mulher pode conduzir o culto familiar, tá? Porque ela é que é cristã, ela é que conhece a palavra do Senhor. Ou o caso de que a mulher é solteira, também pode fazer solteira. Solteira não é necessariamente sem filho, né? É, né? Separada, né? Obrigado. Separada, então ela também pode conduzir os seus filhos nesse sentido. Sim, meu irmão? Não consigo ouvir bem, Manuel. Pode repetir, por favor? Estava lá falar do verbo que identifica a função paterna, né? Ele traz completamente essa responsabilidade e aplica devidamente o chefe familiar. Ok. Esse verbo, ele trata desse assunto. Do pai, que é ele que tem que organizar, digamos, num culto cristão, no lar cristão, e distribuir as suas tarefas para todos os seus filhos, o que ele deve ou o que não deve fazer. Então, esse verbo identifica a pessoa paterna do homem e responsabiliza ele a distribuir as tarefas nesse serviço. E quando fala de serviço, é o serviço cristão, né? Ele trabalhou. Claro que o trabalho não é só o serviço cristão, mas é o trabalho também secular, né? Mas ele também traz a ideia do servir, que precisa adorar, cultuar, né? E outros temas que envolvem ao complexo familiar. Então é muito importante esse verbo para a família cristã, que é o verbo do trabalho, o trabalho cristão. E aquilo que você diz, às vezes os nossos filhos se perdem
porque às vezes a gente quer atribuir essas responsabilidades aos nossos professores, ou até mesmo o pastor da igreja. Enquanto pastor, ele tem seu compromisso todos os domingos, todos os cultos, está aqui ensinando. Mas às vezes a gente passa, ou a gente negligencia, eu passo despercebido que esse modelo de ensino é nosso, dentro dos nossos lares. Okay. Deus abençoe. Ok. É interessante isso que você falou, realmente, meu irmão. Biblicamente, a função, a liderança da família é do homem. Seja a liderança sobre a mulher, a liderança sobre os filhos, é do homem. Nós estamos numa cultura, né, seja no Brasil, em Angola, no mundo em geral, onde geralmente, de quem é a responsabilidade da educação dos filhos? De quem? Da mãe. Geralmente é assim, mas biblicamente não é isso. O texto, eu acho que é a nossa irmã é quem leu o texto de Efésios 6:4, que vai dizer: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e demonstração do Senhor. Aqui, pais, não é o plural de mãe e pai. Não, aqui, pais, o termo grego é homem. Literalmente seria, e vós, homens. Aqui não é pais, mulher e homem, não. Aqui, pais é homens. Vocês instruam os vossos filhos na disciplina e a demonstração do Senhor. Então é a responsabilidade do homem. Todo homem é pastor do seu lar. Todo homem é pastor da sua família. Todo homem tem a responsabilidade espiritual. Além das outras responsabilidades, é claro, tem a responsabilidade espiritual sobre o seu lar, de conduzir a sua esposa no caminho do Senhor, conduzir a sua família no caminho do Senhor. Inclusive, Efésios fala sobre isso, né? De como Cristo, né, cuida da sua igreja, santifica a sua igreja e chama os cristãos a fazerem também isso, os maridos a fazerem também isso. Então é isso. Por último, também proporciona discipulado sistemático. Às vezes nós agimos como bombeiros, não é isso? Nós queremos apagar as chamas. Então queremos resolver problema na família, um aqui, outro acolá, enquanto que nós deveríamos ser mais preventivos em vez apenas de ser bombeiros. Devemos nos preocupar não meramente com correções, e sim com cuidados preventivos para com os membros da nossa família. Veja, muitos dos problemas que acontecem poderão ser prevenidos por meio da instrução, por meio do culto familiar. Então, por meio do culto familiar. Rapidamente, então, aqui vamos ver algumas questões. Então, trouxemos aqui a fundamentação bíblica, a importância e agora os elementos do culto familiar. Quais são os elementos do culto familiar? Se você quer realizar o culto familiar, quais são os elementos para você poder realizar o culto familiar? É simples. Como dizem aqui no Brasil, é baba, né? É baba. É simples. Tem esses 3 elementos: escritura, oração, cânticos. Na escritura, você vai ler a Bíblia. E nesse caso você pode ler, você sozinho, ler as escrituras e todos ouvirem, ou podem fazer leituras alternativas, cada um vai ler uma parte. Vocês vão ler as escrituras. Depois disso você vai instruir a tua família naquilo que vocês leram. Você pode fazer uma instrução expositiva, você falando, depois cada um dando a sua opinião, ou tendo pergunta, ou você então pode fazer um estudo assim mais interativo. E você, por exemplo, perguntar: o que esse texto está a falar? Como é que Cristo aparece aqui? O que esse texto nos ordena? O que esse texto proíbe? Você pode conduzir a tua família nessa interação. Então, introduzir a sua família nessa interação. Além dessa coisa ali, você também pode introduzir, caso for possível, dependendo da família e tudo, cada contexto, a questão da memorização. Memorizar uma parte das escrituras lá. As nossas crianças memorizam coisas muito maior até. Não subestime as nossas crianças. Então, memorização. Então, tem a leitura das escrituras, a explicação das escrituras. Aí tem a oração. E a oração tem vários tipos de oração que vocês podem fazer no culto familiar. Tem a adoração, que vocês vão louvar os atributos de Deus. Tem a confissão, onde vocês vão confessar os vossos pecados como família e pecado de cada um de família. Tem a petição, onde vocês vão interceder, orar pela família, orar pelos vizinhos, orar pela igreja, orar pelo país. Então, vocês vão orar por diferentes assuntos. E tem agradecimento, onde vocês vão agradecer por coisas que aconteceram na família, de maneira geral ou de maneira particular. A filha que ingressou no vestibular,
o filho que conseguiu um emprego. Então, momentos de agradecimento. Então, vocês podem fazer esse tipo de oração. E essa oração pode ser distribuída. Cada um pode fazer determinado tipo de oração. Então, aí vocês vão então conduzir assim. Por outro lado, tem um cântico. Vocês, depois de vocês orar, depois de vocês ouvirem as escrituras, vocês vão cantar ao Senhor. Vocês podem usar o inário que nós temos aqui para cantar as músicas. Todos na família conhecem a música do inário, então podem cantar a música do inário, ou alguns outros hinos, ou músicas, né, já gravadas, que nós conhecemos, que também canta-se aqui na igreja. Você pode levar para o teu lar e cantarem juntos. Então são esses 3 elementos que compõem o culto familiar. É difícil? Não, é fácil. Há outros elementos também, caso você quiser, a questão do catecismo. Você pode usar o catecismo de Westminster, outros catecismos, para poder instruir, por exemplo, a cada culto familiar, uma pergunta e uma resposta. Vocês vão analisar aquilo ali. Você pode usar isso como material. O primeiro dia, primeira pergunta: qual o fim principal do homem? Aí todos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrá-lo nele para sempre. E aí vocês vão repetir isso aqui, você vai explicar o que isso significa, cada parte, vão abrir os textos que lá aparecem, vão decorar aquela pergunta, vão decorar aquela resposta, e aí vai. E aí vocês estão crescendo, né, como família. O outro caso é confissões de fé, né? Se você quiser também pode usar confissões de fé, cada parte lá, cada conteúdo para instruir a tua família. Outros livros, pega um livro que ali tem, livro devocional, algo assim, para reunir a tua família e estudarem a palavra do Senhor, cultuarem juntos. Algumas diretrizes práticas para a gente poder, então, encerrar. Algumas diretrizes práticas. Nossa forma de adorar precisa ser, o culto em família deve ser reverente. Veja, você precisa instruir isso para a tua família. O culto em família é um culto. Não deixa de ser um culto. Então, precisa ser reverente. Precisa ensinar para as crianças o momento de ficar quieto, o momento de cantar, que quando estamos a orar não é para ficar aí fazendo os seus barulhos e tudo, é para fechar os olhos e orar. Então, precisa ser reverente. Precisa ser alegre. Você precisa passar para os teus filhos de que aquilo não é um peso, não é um momento de disciplina, de castigo. Não, é um momento alegre também. Precisamos cultuar ao Senhor com alegria. O culto em família deve ser regular e constante. Regular e constante. Alguns têm apontado ao fato de fazer o culto todos os dias da semana. Os puritanos, por exemplo, eram dessa ideia. O culto deveria ser feito todos os dias. Mas veja, eu acho que todos os dias é o ideal. Mas, para quem está a começar, pode estabelecer alguns dias. Alguns dias ou um dia na semana. Depende da dinâmica de cada família, mas o fato que eu gostaria aqui de pegar é que precisa ser constante, precisa ser sempre, toda semana precisa ter o culto na família, toda semana. Não importa necessariamente se vai ser um dia, 2 dias, 3 dias, 4 ou todos os dias da semana. O ideal seria todos os dias, mas cada família tem a sua própria realidade. Então, pelo menos uma vez na semana ter o culto familiar. Isso ser constante, toda semana ter o culto familiar, onde vocês vão ler as escrituras, vão ouvir as escrituras, vocês vão cantar, vocês vão orar ao Senhor como família. Encontre o melhor momento. É aquilo que o presbítero apresentou. A ideia do melhor momento, vou ligar isso aqui com o melhor horário. Então, a família, cada um tem a sua vida. Especialmente se são já adultos, se todos lá da família já são adultos, não tem mais crianças. Cada um tem a sua vida, então encontre o melhor momento para reunir a família em adoração. Veja, há famílias que vão achar por bem fazer o culto familiar antes de cada um ir para os seus afazeres. Eu conheço amigos, tenho amigos que antes de cada um ir ao seu afazer, eles se reúnem para ter o culto familiar. De manhã mesmo, lá para as 6 horas, se reúnem. Cada um vai ter o culto familiar breve, e aí depois o pai leva os filhos para a escola, a mulher leva a mulher para o trabalho, depois ele vai para o trabalho. A família que funciona assim. A família, dependendo da dinâmica, pode ser no horário do almoço, considerando que vão conseguir se reunir. Alguém pode ser lá de tarde, lá às 17. A família que pode ser de noite. Alguém que pode ser antes de dormir. Não tem regra. O importante é o melhor momento e o melhor horário para vocês. Veja de acordo com a vossa dinâmica e façam aquilo que é melhor para vocês. Mantenham o mesmo lugar. É importante que vocês mantenham o mesmo lugar. Se esse culto vai ser lá na sala,
em torno da mesa, seja lá na mesa. Se vai ser em torno de lá do sofá, seja no sofá. Então mantenha o mesmo lugar para que possa então já estar associado nas crianças essa mesma questão. Por último, comece devagar. Veja, estamos aqui, a ideia é que você comece, aqueles que ainda não fazem culto familiar, a ideia é que hoje ou mesmo amanhã já comecem com o culto familiar. Mas começa devagar, tá? Não adianta você começar com um culto, agora vou começar todo dia de semana. Pode dar certo? Pode. Mas vai começar devagar, sabe? Começa devagar. E não adianta você, agora vamos fazer 1 hora de culto. Não precisa. Começa devagar. Começa com 10 minutos. 10 minutos. Começa com 15 minutos. Começa com 20 minutos. Se puder, no máximo 30 minutos. Se você tem criança, 10 a 15 minutos é suficiente. É suficiente. E vocês vão começar assim devagar, não precisa ser algo muito longo. O importante é aquele momento de comunhão ao Senhor, de adoração ao Senhor, ler as Escrituras, explicar as Escrituras, cantar ao Senhor, orar. Então começa, mas começa devagar. Não vai estabelecer uma meta tão alta e você não conseguir. Vai começando devagar, até que a família se adapte. Ok? Tudo bem? Alguma palavra última antes de a gente terminar? Espero, meus irmãos, que cada um de nós então possa priorizar o culto familiar. Não adianta nos acharmos espirituais na igreja e em casa a gente não tem o culto ao Senhor. Não adianta, alguém dizia que ai de mim se ministro para 100 pessoas na igreja e não consigo ministrar para 2 ou 3 pessoas em minha casa. Ai de nós, meu irmão. Vamos manter o culto familiar, vamos reunir a nossa família para cultuarmos ao Senhor juntos, tá? Que Deus abençoe. Devolvo a palavra, então, ao nosso superintendente.